O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Glória a Deus. Eu quero colocar um título nesta mensagem: não deixe o Samuel se perder. Amém? Esse é o título: não deixe o Samuel se perder. Este livro, quando ele foi escrito no hebraico. No hebraico não tinha vogais. Então, o livro era mais curto. Quando foi traduzir para o grego, a Septuaginta, então colocou-se as vogais e o livro ficou grande. Então eles dividiram 1 Samuel e 2 Samuel. Mas na verdade, era apenas um livro, na Bíblia original. Um dos autores deste livro é o próprio Samuel, mas também Samuel ele vai morrer no decorrer da história do livro, e o livro continua. Então outra pessoa continuou escrevendo o livro, mas deixou o nome do livro de Samuel, até pela pessoa que Samuel era. Este livro é interessante nós estudarmos esse livro, porque este livro ele conta a história do rei Davi. Grande parte deste livro fala de Davi, e Davi foi o maior escritor de salmos. Então, se você estudar este livro de 1º e 2º Samuel, você entenderá o contexto geral que envolve os salmos. Você vai compreender o pano de fundo, a história por trás de muitos salmos. Isso daí te dará base para você interpretar melhor os salmos. E também você vai entender por que o salmista escreveu daquele jeito. Também este livro, ele é marcado e começa com uma vida de oração. O pai de Samuel chamava Eucana e a mãe de Samuel, Ana. Apesar deles viverem na região de Efraim, ele e Eucana era levita. Eucana era um levita. Por isso que Samuel também, ele era um levita e poderia trabalhar na obra do Senhor. Ana, a mãe de Samuel, era estéril. E a esterilidade naquela época, as mulheres consideravam como uma maldição. Para a mulher naquela época, ser estéril era uma humilhação. E eles, naquela época, eles atribuíam a Deus tantas coisas boas como as coisas ruins. Então, ela poderia até atribuir a Deus o motivo daquela esterilidade dela. Também, esta mulher, Ana, ela ora a Deus e pede a Deus um filho. Ela queria muito que Deus operasse aquele milagre na vida dela. E eu quero dizer a você, Hebreus 13:8 fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é que a Bíblia está dizendo? O Deus que operou no passado, Ele opera hoje. Porque se nós não acreditássemos que Deus operasse no dia de hoje, não adiantava nós estar aqui hoje à noite. Se nós estamos aqui é porque nós acreditamos nessa palavra. Nós acreditamos em Deus, e este Deus que você acredita é um Deus que ainda opera milagre. Ele opera milagre. Mas eu não tenho visto, mas Ele opera. Ah, eu não acredito, mas Ele opera. Ele opera. E Deus não precisa do nosso pitaco. Deus não precisa da nossa opinião para Ele operar. Se Ele quiser, Ele coloca a mão e opera.
Ele opera. É assim que ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz dessa maneira, porque ainda ele é Deus. Ele é Deus. E Deus, ele queria mudar uma situação naqueles dias, e ele precisava de um homem. E Ana queria um filho. O bom é quando Deus, a gente quer uma coisa e Deus também quer aquilo. Isso é bom, quando a nossa vontade é alinhada com a vontade de Deus. Porque Ana estava orando e pedindo um filho. E Deus estava precisando de um homem para mudar um contexto geral sobre a nação de Israel. Eu quero dizer algo para você. Tudo que acontece é por vontade de Deus ou por permissão. Nós sabemos disso. Agora, quando Deus quer fazer algo e você está buscando aquilo que Ele quer fazer, aleluia, glória a Deus. E esses dias eu estava conversando com o Tiago pelo telefone, e nós estávamos falando justamente sobre isso. O bom é quando nós estamos buscando algo de Deus, e Deus quer justamente fazer aquilo, aleluia. Quando a vontade de Deus e a nossa se cruza, se encontra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aí acontece uma explosão, aí acontece uma maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Lembra da história de Davi? Deus queria um homem para derrubar aquele gigante, e Davi se apresentou como aquele que queria derrubar o gigante. Aleluia, e Deus honrou aquele menino, aleluia, e Deus, Ele pode fazer isso com você. Não deixe que a incredulidade tome conta do teu coração, não permita que a dúvida tire o seu foco de Jesus, não permita, porque Deus, Ele é um Deus que Ele, muitas das vezes, Ele nos surpreende. E você pode ser surpreendido por Deus hoje. Deus é um Deus que nos surpreende. E você pode ser surpreendido por Deus hoje. Você sabe por que eu repeti? Porque na primeira vez que eu falei e que vocês responderam, eu não senti muita fé. Mas quando Deus Ele quer nos surpreender, Ele opera independentemente daquilo que nós estamos esperando. Ele opera. Ele vai além do nosso entendimento. Ele vai além da nossa compreensão. E como eu falei, não deixe o Samuel se perder. E esse Samuel pode ser teu filho, pode ser você, pode ser a tua última esperança, o teu último recurso, pode ser o teu ministério, pode ser a tua profissão, pode ser a tua vida, pode ser a tua família, eu não sei o contexto que Deus vai falar, porque o Espírito Santo, ele trabalha na hora da pregação. Porque esta palavra é a espada do Espírito Santo, e se o Espírito Santo falar no teu coração, meu irmão, é Deus falando com você. É Deus falando com você. Então, esse 1 Samuel 3, Deus está chamando Samuel. Está chamando Samuel. E a palavra fala, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, era uma lamparina. E eles colocavam o azeite naquela lamparina,
suficiente para manter a lamparina acesa durante a noite. Quando estivesse amanhecendo, acabava o azeite e apagava a lamparina. Então, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, está querendo dizer que Deus chamou Samuel pela madrugada. Já estava quase amanhecendo, quando Deus ele chama Samuel. Então, este capítulo que eu li é o chamado de Samuel. Mas, você sabe quem foi Samuel? Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta. Antes de Samuel, o juiz anterior era Sansão. E quando Sansão morreu, possivelmente Samuel era jovem. E Samuel presenciou aquilo ali. E você percebe, então, que depois de Sansão, é Samuel que substitui. Ele é considerado o último juiz. Naquela época, só existia a figura do sacerdote. E com Samuel aparece a figura do profeta e do rei. É Samuel que unge Saul e unge Davi. Samuel é considerado que Samuel foi quem fundou, criou a escola de profetas. A escola de profetas era aqueles profetas que guardavam a relação do homem com Deus, que mantinha a santidade na relação do homem com Deus. Então só tinha o sacerdote até Samuel, mas o sacerdote era corrompido. Então, a partir de Samuel, Deus restabelece um sacerdócio fiel. Deus queria um sacerdócio fiel. E quando a palavra fala sobre sacerdócio fiel, está se referindo a Samuel, a Zadok e também a Jesus. Neste livro de Samuel aparece pela primeira vez o termo o ungido de Deus. O ungido de Deus significa Messias no hebraico e Cristo no grego. Esse termo ungido aparece pela primeira vez neste livro. Samuel, ele se torna um intercessor a favor de Israel. E a partir de Samuel, Deus ele muda a história da nação de Israel como um todo. É Samuel que estabelece a monarquia e encerra o período de juízes. Escute o que eu vou falar com você. Samuel é uma das principais pessoas da Bíblia Sagrada. Você sabia? Ele é citado pelo próprio Deus. Um exemplo de fidelidade, um exemplo de dedicação, de consagração, mas de intercessão. Ele era um homem que intercedia junto a Deus a favor do povo. Amém. Você está entendendo a palavra? Tudo isso que eu citei e muito mais foi a vida de Samuel. Samuel foi tudo isso. Mas eu te pergunto, e se ele tivesse se perdido na juventude? E se ele não tivesse aceitado o chamado de Deus? E se ele tivesse abandonado a carreira, abandonado a fé? E se Samuel tivesse desistido? E se Samuel tivesse parado? E se Samuel deixasse que a incredulidade tomasse conta dele? E se ele desacreditasse de Deus? Deus poderia levantar outro? Poderia levantar outro. Mas, olha quem foi este homem. Quem foi este homem? E Deus, ele é onisciente. Deus sabia quem seria Samuel. Então Samuel, ele não poderia de maneira alguma se perder na vida. Samuel não poderia de maneira alguma atrapalhar o plano de Deus na vida dele. Deus sabia o que ele seria.
Eu quero dizer a você, Deus, Ele conhece o seu amanhã. O teu futuro está na palma da mão de Deus. A tua vida, a tua respiração está nas mãos de Deus. Deus sabe o que Ele pode fazer com você amanhã. Deus, Ele sabe quem Ele pode tornar você amanhã. Quem você será no futuro, ainda nessa terra. Deus, Ele sabe. É por isso que esta palavra vem: não deixe o Samuel se perder. Não permita. Talvez você já veio com a toalha no ombro para desistir, mas você está recebendo essa palavra nesta noite. Você acredita nessa palavra? Você está recebendo essa palavra. E a palavra está falando com você. Não deixe o Samuel se perder. Não deixe esse sonho se perder. Não deixe esta fé se perder. Não deixe essa esperança, este amor se perder. Não deixe que isso venha acontecer com você, porque existe um futuro todo entre você e Deus. Como nós falamos, a história da nossa vida não se resume no dia de hoje. Um fracasso, um momento difícil, isso é um momento. Isso não é a história da nossa vida. O choro de uma noite não pode atrapalhar a alegria do amanhã. O momento da ira de Deus não pode atrapalhar o favor eterno que Ele tem conosco. Você está entendendo? Não deixe esse Samuel morrer então. Não permita que isso se acabe na tua vida. Não permite que o inimigo venha triunfar sobre você. Deixa Deus ser glorificado sobre você. Deixa Deus ser glorificado sobre a mudança de cativeiro na tua vida. Deixa Deus ser glorificado sobre a mudança da história da tua vida. Deixa Deus ser glorificado na tua carreira, no teu ministério, na tua casa, na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Deixa Deus ser engrandecido através da tua vida. Aleluia! Eu tenho convicção de que Deus está nessa palavra. Eu tenho confiança, eu tenho certeza, eu acredito nesta palavra que está sendo pregada nesta noite. E se você entender o que o Senhor está falando com você, e mais, se você aceitar, se você receber, o Senhor ainda, Ele opera hoje em você. Não permita que uma circunstância de um momento atrapalhe a tua vida inteira. O dia é ruim, é uma fase ruim, isso é uma fase. Isso daí não é o resumo da história da tua vida, não é, nem da minha. Em nossa caminhada, às vezes nós caímos. Em nossa navegação, às vezes tem tempestades. Mas isso não significa, isso não veio para acabar conosco. Porque existe um Deus que está conosco. Não é o braço de carne, é o Todo-Poderoso. Aquele que ajudou Abraão, aquele que ajudou Jacó, aquele que ajudou Davi nas suas lutas. Ele é o mesmo, Ele está conosco. Aleluia!
E Ele lá do céu está nos vendo nesta noite aqui. Ele está nos contemplando aqui, porque Ele habita na altura, mas habita também com aquele quebrantado, com aquele contrito, com aquele humilhado. Ele habita também. E Ele está aqui, no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Nos dias de Samuel, a visão era rara, né? O agir de Deus não era frequente. Era um período de trevas espirituais. Mas, mesmo neste período, o Senhor, Ele se manifestou a Samuel. Então não é porque o período é de trevas que Samuel vai morrer. Samuel, ele foi criado em um ambiente ruim, mau. Sabe que o fruto, já viu falar que o homem é fruto do seu meio? Isso daí, esse ditado para Samuel não serviu não. Porque onde ele viveu, a casa de Eli, o sumo sacerdote, ele tinha 2 filhos pecadores, Ofni e Finéias. Eles se deitavam, Ofni e Finéias se prostituía no tabernáculo de Deus. Comia a gordura, eles gostavam de uma gordurinha, sabe? E tinha uma gordurinha lá que tinha que ser queimada para Deus, mas eles gostavam de uma gordurinha. Olha, eles pegavam a gordura de Deus. As pessoas iam ofertar, eles pegavam as ofertas das pessoas. Eles eram terríveis pecadores diante de Deus. Eli viu os filhos fazendo tudo aquilo, mas não falou nada. Ele pecou por omissão. Era um ambiente totalmente pervertido. Mas Samuel, ele viveu naquele ambiente sem se perder. Aleluia! Isso pode acontecer com a gente também, ué. Isso pode acontecer com você também. Não use o erro do teu pai para você pecar. Não fale que você foi vítima, que você sofreu na tua vida, agora você vai viver a vida de qualquer maneira, porque você sofreu. Não se age, não se faça de vítima, não. Faça diferença na tua vida. Não se faça de vítima, não. Irmãos, com toda aquela situação desfavorável, Samuel ainda, ele permaneceu fiel, ele não se perdeu. O pai e a mãe dele iam de ano em ano adorar o Senhor em Siló. A casa deles ficava a 24 quilômetros de distância. Eles iam todos os anos adorar o Senhor. O pai de Samuel fazia isso, a mãe de Samuel fazia isso. Todos os anos eles iam adorar o Senhor, porque era o mandamento da época. As pessoas podiam falar para o pai de Samuel, Eucana, ou para a mãe de Samuel, Ana, para a mãe de Samuel, Ana. Poderia falar, por que vocês vão lá? Lá o negócio não está bom, não. Mas eles estavam indo no tabernáculo por causa de Eli, o sacerdote, ou por causa de Deus? Eles estavam indo lá por causa do homem, ou estavam indo lá para adorar a Deus? O evangelho está escandalizado. As igrejas estão escandalizadas. Isso não é desculpa para você desviar. Eu não estou gostando disso. Isso não é desculpa para você parar de adorar. As coisas lá não estão do jeito que eu gosto. O culto não é para você, o culto é para Deus. Você não vai para receber, você vai para adorar a Deus. Você vai para entregar o louvor, você vai para entregar a adoração, você vai para tributar ao Senhor a glória devida ao nome dEle. Não tem visão, mas eles iam adorar a Deus. Não tem mais profecia, eles iam cultuar a Deus. Samuel, ele tinha esse exemplo na casa dele. A mãe dele era estéril. A Ana, né? Deus curou Sara, curou Rebeca,
curou Raquel da esterilidade, as mulheres de Abraão, Isaac e Jacó. As pessoas poderiam falar: Ana, você é pequenininha, Ana, você é humilde. Se você fosse Sara, esposa de Abraão, se você fosse Rebeca, esposa de Isaac, se você fosse Raquel, a esposa amada por Jacó, os patriarcas, Deus tinha um plano na vida deles, Ana. É por isso que curou aquelas mulheres. Mas você, Ana, por que Deus vai agir na tua vida? Você pequena, você humilde, por que Deus vai agir justamente em você? Ana, você está percebendo que ninguém é curada da esterilidade? Mas ela não desistiu. Ela não parou de buscar, ela não parou de orar. Aleluia! Ana, tem 100 mulheres estéreis que ora todo dia, não acontece nada. Mas ela continuava em oração. Ana, o período que nós estamos vivendo, Ana, é um período de trevas. Deus não fala mais, Deus não age mais. Mas ela continuava na oração, continuava na busca. Aleluia! Não desista da tua comunhão com Deus, não desista da tua busca, não desista da tua fidelidade. Haverá uma recompensa para você. Não desista não, não pare não. Deus não está operando não. Continue buscando, Ele vai falar com você, Ele vai agir com você, Ele vai operar na tua vida. Milagre de Deus para acontecer. Aleluia. Samuel, para que você vai buscar esse Deus, Samuel? Você viu Sansão? Você conheceu Sansão, Samuel? Se perdeu. Deus não está falando, Samuel, mais. Deus não está agindo mais. Mas ele vivia na presença de Deus. Vivia. O ambiente dele deveria ser o melhor ambiente para viver, mas naquela época era o pior. Então não importa se o ambiente é bom ou ruim, se o tempo é bom ou se o tempo é ruim, não importa. Permaneça na presença de Deus. Ele vivia na presença de Deus. Impossível uma pessoa buscar Deus e Deus não responder. Impossível. Como Samuel, impossível. Impossível. O impossível não é ver Deus operar. Não, isso não é impossível, porque Ele opera. O impossível é você buscar Deus e não ver Deus operar. Porque Deus, se você buscar, Ele vai te responder. A palavra fala: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor falou, Jeremias 33:3, não é isso? Jeremias já era profeta, o Senhor clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Irmãos, Deus, se você for estudar a Bíblia, também a história, você verá que em tempo de densas trevas, Deus acendeu um avivamento. Em tempo de densas trevas, Deus ele agiu, Deus ele moveu. Como Deus fez com Samuel, Deus ele fez na vida de muitas pessoas desde o dia de Samuel. E Ele pode fazer isso na tua vida. Por isso, não deixe o Samuel morrer. Não deixe ele se perder nessa treva, nesse mundo de perdição. E a palavra do Senhor fala: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, antes que o azeite apagasse. Isaías 42, versículo 3, Deus não quebrará a cana ferida e nem apagará a mecha que fumega. A lamparina está apagando, Deus não veio para apagar, Ele veio para reacender. Isso daqui tem algo profético na vida de Samuel. Antes que as coisas piorassem, o Senhor foi e chamou Samuel.
Antes que o azeite na lamparina acabasse, o Senhor chamou Samuel. Antes que a luz da lamparina se findasse, se apagasse, o Senhor despertou Samuel do sono. Aleluia, aleluia. Você sabe o que eu vejo, o que eu sinto aqui? É o Senhor falando assim: Samuel, acorda, acorda para acender essa lamparina de novo. Samuel, desperte, Samuel, porque eu vou te usar, Samuel, para encher essa lamparina de azeite. Antes que a lâmpada de Deus se apague, não permita que o Samuel se perda, que ele não venha se perder neste mundo